Olá, queridos alunos dos primeiros anos, né? Estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo para auxiliar vocês na resolução dessas questões complementares, tá bom? O assunto é o mesmo, as páginas do livro também, tá bom? Só as questões que são complementares, mas que vocês também vão encontrar as respostas no livro e algumas eu vou esclarecer aqui, tá bom? Não vou dizer exatamente a resposta, mas vou explicar bem para você conseguir responder aí, tá ok? Primeira questão. Você vai encontrar no livro, na página 43, os dois gráficos de misturas azeotrópicas e eutéticas, e você vai escrever aqui a diferença entre elas, tá bom? Vai estar bem em destaque no livro e você já responde fácil, fácil, beleza? A questão 2, você vai considerar os sistemas 1, 2 e 3 e responder apenas um item correto aqui abaixo, tá certo? Então, deixa eu esclarecer aqui os pontos, os sistemas. Nitrogênio e oxigênio são dois gases que faz parte do atmosférico e que eles formam uma mistura homogênea, tá certo? Ou seja, duas substâncias juntas, mas que formam um sistema ou uma mistura homogênea. Etanol é o álcool, hidratado quer dizer com água, tá certo? Fica mais ou menos assim, etanol com água, ó. Nessa imagem aqui, ó. Etanol, né, dois carbonos, 5 hidrogênio aqui junto e depois a função álcool bem aqui, tá certo? Mais H2O, que é justamente o álcool. Então aqui é o etanol hidratado, tá bom? Vamos continuar aqui. Então se eu tenho álcool com água, eu vou formar um sistema o quê? Homogêneo, né? Também duas substâncias, mas também um sistema homogêneo, tá bom? Terceiro sistema aqui, água mais mercúrio. A água ela não se mistura com mercúrio, tá certo? Então já vou dizendo que eles não formam uma solução, porque não se misturam, tá certo? No caso aqui vai formar um sistema heterogêneo de duas fases, tá certo? E com essas informações aqui, você olha qual é o item correto. Aqui está falando de substância simples e composta. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta? Vamos ver aqui. Ó, substâncias simples são aquelas formadas pelo mesmo átomo, né? Aqui está dobrando o H, triplicando aqui o oxigênio, uma vez o ferro, oxigênio, nitrogênio e ouro, tá certo? Todos esses aqui são substâncias simples, né? Apenas o mesmo átomo, que seria o oxigênio, forma o gás oxigênio O2, tá ok? Composta é quando eu tenho duas ou mais substâncias, perdão, dois ou mais átomos formando aquela substância em si. Aqui eu tenho carbono e oxigênio, que formam o monóxido de carbono. Dois hidrogênio com um oxigênio forma a molécula da água. Um sódio com cloro forma o sal de cozinha. Um carbono com dois oxigênios, né, ou gás oxigênio, eu formo o dióxido de carbono. Então essa é a diferença aqui entre simples e composto, tá ok? Então, com essas informações, vocês conseguem marcar o item correto aqui na 2. Terceira questão. Relacione as colunas corretamente. Vamos lá. Ponto 1. Água mais álcool mais areia. Água e álcool, pessoal, formam uma fase só quando mistura. E com a areia forma-se uma segunda fase. Então aqui tem duas fases, sendo heterogêneo, certo? E três substâncias, né? Água, álcool e areia. Bom, 2. Vapor de água, gás carbônico e gás oxigênio são três substâncias formando um sistema homogêneo. Você não vai perceber a diferença entre esses gases aqui quando eles estiverem dentro de um recipiente qualquer e nem no atmosférico, tá bom? Sal mais água também é homogêneo, composto por duas substâncias, sal e água. 4. Água mais areia mais gelo. Pessoal, aqui é um sistema heterogêneo, onde nós temos três
Aliás, 3 fases, né, mas apenas 2 substâncias. Por quê? Gelo é a mesma coisa que água no estado sólido. Então aqui nós temos H2O sólido, H2O líquido e areia, tá certo? Heterogêneo, 3 fases mais 2 substâncias apenas. 5. Álcool hidratado, álcool com água. É o mesmo exemplo da questão 2 que eu falei. Também formam um sistema homogêneo, tá certo? De 2 substâncias. Se forma, se forma 2 fases, eu chamo de bifásico. Se forma 3, eu chamo de trifásico, tá certo? Se não tem fases, pode ser só uma solução líquida de uma substância qualquer também, tá certo? Quarta questão. Considere os materiais indicados abaixo e os sistemas e componentes. Aí você vai marcar o item correto aqui abaixo, na 4. Água e óleo. Água e óleo, pessoal, não se mistura, né? Nós sabemos que água e óleo não se mistura, né? Ó, olha aqui a imagem. O óleo fica em cima, a água, né, por ser mais densa, fica embaixo, tá certo? Areia e álcool. Areia e álcool, nesse caso aqui, também não vai se misturar, gente, tá certo? Água e sal de cozinha já vai se misturar, né? Já vai formar um sistema homogêneo. Água e álcool também se misturam. Gás carbônico e oxigênio se misturam, mas você não vai perceber a diferença entre eles, também é homogêneo. Qual é a pergunta? Assinale a alternativa que apresenta sistemas homogêneos. Eu já falei aí quais são os homogêneos e heterogêneos, né? Marque o item correto aqui. Só apenas um item correto. Quinta questão. Um rótulo de uma garrafa com água mineral está reproduzido a seguinte composição química: sulfato de cálcio, bicarbonato de cálcio, cada um em suas proporções diferentes. Ambos são sais que compõem a água, tá certo? Aí ele pergunta aqui embaixo: como eu posso classificar essa água mineral? Ela é uma substância pura? Ela está sozinha, só H2O? Ela é uma substância simples, formada apenas do mesmo átomo? Não, né? A água tem hidrogênio e oxigênio, né? E juntamente com os sais forma ainda mais uma mistura, né? Então, se a água é uma mistura, você já descarta aqui 3 itens, fica na dúvida entre 2. Então, se ela está junto com sais, ela é heterogênea ou homogênea? Certo? Responda aí. Marque o item correto. 6. Você vai definir fases, o que é fase, o que é um sistema heterogêneo, o que é um sistema homogêneo. Você vai encontrar isso aí no seu livro, na página 40. Tem lá em destaque dizendo o que significa e você vai copiar a resposta aqui onde tem os X. Tá certo? Sétima questão, você também vai encontrar na página 43 do livro e você vai marcar aí para mim qual desses gráficos representa uma mistura azeotrópica. Apenas um. Tá certo? No livro lá vai mostrar, tem um exemplo do gráfico bem direitinho. Aí você vai olhar e ver aqui a variação aqui de fusão e ebulição. E aqui ó, também. E vai me dizer qual item representa aqui, qual gráfico representa a mistura azeotrópica. Tá ok? Então, no mais, é isso, as questões complementares. Espero que o vídeo ajude bastante a vocês a resolver. Tá bom? Um abraço a todos.